Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Vamos dar continuidade então ao livro de 2 Coríntios, que estamos estudando. Semana passada nós paramos no capítulo 5, então vamos só relembrar um pouquinho o que já estudamos, tá? Primeira coisa, na primeira parte do livro nós vimos o seguinte: como nós devemos agir no momento da tribulação, das dificuldades que nos sobrevêm. Então nessas horas nós temos que ter a certeza de que Deus está agindo. E aí a gente viu ali no capítulo 1 dos versos 1 a 11, que nós temos a certeza de um Pai amoroso, o Pai de toda misericórdia, o Pai de toda consolação, que estende sobre nós a sua graça. Então isso nos ajuda na hora da dificuldade pela qual nós passamos. Outra certeza que nós temos é que se somos participantes do sofrimento, se estamos sofrendo por amor de Cristo, então também é certo que seremos participantes da consolação que Ele estende a nós. A terceira verdade, a terceira certeza é de que Deus nos ressuscitará um dia. Por maior que seja a tribulação, por maior que seja o problema que venha nos matar, Deus vai nos ressuscitar um dia. E a certeza de que Deus ouve as nossas orações. Por isso Paulo fala, orem por mim. Por isso que devemos orar uns pelos outros, orar por aqueles que estão passando por dificuldade, por tribulação, porque Deus ouve nossas orações. O resto do capítulo 1, ele fala sobre como devemos viver nesse mundo. Ele começou falando sobre a tribulação, depois como vamos viver nesse mundo. E aí os versos discorrem falando o seguinte: é com sinceridade e com santidade, entregues, dedicados a Deus. No capítulo 3, fala como nós devemos agir com uma pessoa que erra, com um irmão que erra conosco. Então, nos primeiros versos ali, a gente deve agir com amor e verdade. Ou seja, não é porque eu amo que eu não vou falar o que está de errado. Não é porque eu amo que eu não vou corrigir o erro que existe. Também com amor e disciplina. E nós vimos que o ato da disciplina é o ato onde a pessoa recebe a correção com o objetivo de que ela melhore, de que ela cresça, de que ela abandone o seu erro. Então o amor é manifestado através da disciplina. E o terceiro passo é a restauração. Porque o objetivo de uma disciplina é o quê? Restaurar a pessoa. Então, você fala a verdade, você corrige o erro, mas sempre objetivando o quê? Quero restaurar essa pessoa à comunhão, quero restaurar essa pessoa ao andar direito, eu quero restaurar essa pessoa à santidade diante de Deus, porque nós devemos andar nesse mundo em sinceridade e santidade. Depois, do capítulo 2, verso 14 até o final do 3, fala sobre as lutas que Paulo mesmo passou e outros passavam na época, porque eles estavam a ponto de serem mortos por amor a Cristo. Então, como que nós devemos agir no mundo quando tem essas situações de perseguição e dificuldade? Então, ele vai falar para a gente o seguinte: nesse mundo nós temos que ser o bom perfume de Cristo. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Ele vai entrar daqui um pouco lá na frente, ele vai entrar falando dos sofrimentos, mas antes disso vamos pensar o seguinte: eu estou aqui para exalar o perfume de Cristo. As pessoas têm que olhar para mim e sentir o aroma do amor do Senhor. Nós temos que lembrar que somos a carta de Cristo. O mundo vai olhar para nós e vai ler a nossa vida. E qual a mensagem que vai ser transmitida para eles? A do amor de Deus ou de uma pessoa egoísta e que só quer a sua vontade? E também nós temos que viver e temos que lembrar que nós somos transformados dia a dia, conformados à imagem de Cristo. Ou seja, eu tenho que fazer a diferença, eu tenho que ser diferente, exalar o bom perfume, ser a carta aberta que o mundo possa ler o amor de Deus na minha vida e ser transformado pelo Senhor dia a dia. Aí nós vamos ver o seguinte: devemos andar em integridade diante de Deus e diante dos homens. No capítulo 4 fala. Diante de Deus e dos homens, como assim? Eu vou rejeitar as coisas que são vergonhosas. As coisas que se fazem escondidas, que ninguém pode saber. Eu não somente não vou fazer, mas vou rejeitar isso. Eu não vou andar com astúcia, querendo manipular as coisas, querendo trazer as coisas à minha maneira, e nem vou adulterar
o que a palavra de Deus diz. O que ela diz é a verdade e eu vou seguir ela na íntegra, eu não vou ficar relativizando ela. Devemos pregar a mensagem de uma forma correta. Não pregar a mensagem com a nós mesmos, a nossa vontade, o que nós achamos, queremos ou a nossa placa, mas pregar a Jesus Cristo. Essa é a mensagem a ser pregada. E também nós devemos viver em humildade, porque somos um vaso de barro. E a excelência do que tem em nós é o conteúdo. E aí o verso 6 diz assim, porque Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações. E esse tesouro está onde? Em vaso de barro. Pessoas comuns como nós. Mas a excelência, a glória, tudo pertence a Deus. Nós somos somente um recipiente de barro. Bom, em face a tudo isso, quais certezas eu posso ter? Agora chegamos à parte da morte. Em face à morte eu tenho uma certeza, a certeza do amparo divino. Então, parte do 4, 5 inteiro vai falar sobre isso. Eu tenho a certeza que Deus está cuidando de mim, está me amparando, está me ajudando. Também eu tenho a certeza da ressurreição um dia. Mesmo que eu venha a morrer, eu vou ressuscitar e a ressurreição vai ser a semelhança do corpo de Cristo. Eu tenho a certeza da renovação do homem interior. Ele diz assim, ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia a dia. Eu também tenho a certeza do peso eterno de glória. Lembra que ele faz uma comparação? Que a nossa leve e momentânea tribulação não dá para comparar com o peso eterno de glória que tem preparado a nós. Também nós podemos ter a seguinte certeza, existe uma eternidade. Isso me leva a querer atentar para o que é eterno e não para as coisas aqui da terra. Eu vou focar no que é eterno e não no que é passageiro. Outra certeza é que seremos revestidos de um corpo glorioso. Não é como esse, que se acaba, que fica doente e que vai morrer um dia. A outra certeza é que tem a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor que Deus colocou em nós como garantia da vida eterna. Também temos a certeza de que um dia nós estaremos com o Senhor. E isso faz com que eu queira andar por fé e não pelo que eu vejo. Também temos a certeza de estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E também temos a certeza de que eu vou comparecer diante do tribunal de Cristo. Então, eu quero viver de um jeito que eu possa agradá-lo. Então, essas certezas, em face às dificuldades e à morte, nos ajudam a viver neste mundo. Em sinceridade, em santidade, procurando fazer o que é certo diante do Senhor, procurando agradá-lo. O verso 14, terminando o capítulo 5, ele fala que o amor de Cristo nos constrange. Porque Ele morreu por nós. Ele entregou a vida no nosso lugar. Então, constrangidos por tão grande amor, eu não vivo mais para mim, mas para aquele que morreu por mim e ressuscitou, como diz o verso 15, capítulo 5, 15. Constrangido por tão grande amor, eu deixo para trás a minha vida passada e vivo como uma nova criatura transformada pelo poder de Deus. Ele disse que e assim as coisas antigas já passaram, que tudo se fez novo em outro lugar. Aqui diz assim, a gente era uma outra criatura e agora somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Também, constrangidos pelo amor, por tão grande amor, nós proclamamos a mensagem da reconciliação. Deus nos reconciliou consigo e eu proclamo essa mensagem para que as pessoas o busquem e sejam reconciliadas com Ele. E constrangidos por esse amor, eu desempenho com integridade a minha função de ser o embaixador do Rei. O Rei que me ama e entregou sua vida por mim. Chegamos no capítulo 6. Então, versos 1 e 2 do capítulo 6, diz assim: E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Veja só, nós somos cooperadores do Senhor. Nós estamos aqui para fazer a vontade dEle. Lembra que falou que nós proclamamos a mensagem da reconciliação? Somos seus embaixadores. O Senhor clama através de nós. Cooperamos com Ele nessa obra, porque ela é urgente. Olha o verso 2. Porque Ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno,
Eis agora o dia da salvação. Ou seja, a mensagem é urgente. Amanhã pode ser tarde demais. O dia da salvação é hoje. Somos cooperadores de Deus, Ele conta conosco. E nós estamos aqui para pregar a Cristo e não a nós mesmos. Para viver testemunhando da vontade, da verdade dEle, testemunhando do que Ele fez nas nossas vidas, tendo nossas vidas transformadas por Ele. Se alguém não toma decisão hoje, amanhã pode ser tarde demais. Lembra que o homem rico tinha tudo, mas não tinha o mais importante. E acabou o quê? Amanhã perdirão a tua alma e o que você tem preparado. Vai ficar para quem? Amanhã pode ser tarde demais para você tomar a decisão se você não tomou. Mas amanhã também pode ser tarde demais para aquela pessoa que está ao nosso lado. E nós não fomos bons embaixadores. Nós não levamos a mensagem da reconciliação para ele. O tempo oportuno é agora, é hoje. O dia da salvação é hoje. Verso 3, ele diz assim: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Ou seja, eu sirvo esse Cristo, e como embaixador dele eu não posso envergonhar o nome dele. Eu sirvo esse Cristo, eu não posso dar motivo de escândalo para que as pessoas olhem e comecem a blasfemar de Deus, ou a falar contra a palavra de Deus. Então eu tenho que lembrar que eu tenho uma responsabilidade, eu não posso ser motivo de escândalo para ninguém. E aí do versos 4 até 10, ele vai falar o que envolve o ministério dele. Ele fala assim, olha, eu não posso dar motivo de escândalo a ninguém. O dia da salvação hoje, a mensagem é urgente, eu sou um embaixador, eu prego a mensagem da reconciliação. E aí ele começa a falar sobre como era a sua vida. Pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra, por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que estamos vivendo, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas tudo possuindo. Veja que ele começa a dizer o que envolvia a sua vida, para que não servisse de escândalo para ninguém. E ele fala que ele chegou a ser açoitado, ele chegou a ser preso, ele chegou a ser perseguido, humilhado muitas vezes, entristecido muitas vezes, mas manteve-se firme na sua pureza diante de Deus, no saber, na sua paciência ou longanimidade, no Espírito Santo, na atuação de Deus através da sua vida para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor. Então isso é o que é o ministério. Primeiro, você não vai atrás do que é errado, e segundo, você vai manter firme a verdade, o agir, a pureza, o saber, a palavra da verdade, o poder do Senhor na vida, para que as pessoas conheçam, para que o nome do Senhor não seja envergonhado. E aí chegamos no verso 10, e aí ele fala, somos pobres, mas enriquecendo a muitos. Paulo não tinha bens, mas levava a maior de todas as riquezas para as pessoas. Tem gente tão pobre, mas tão pobre que o que ele tem é só dinheiro. Nós temos a mensagem que transforma vidas, que enriquece o coração, que está pobre, que está miserável, que está sofrendo. Nós temos tudo aquilo que pode fazer a diferença na vida das pessoas. Então ele fala, eu sou pobre, mas a gente está enriquecendo as pessoas com a mensagem mais poderosa e maravilhosa de todas. Ele fala também, não tenho nada, mas possuo tudo. Porque se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. E aí nós lembramos do Salmo 23, por exemplo, o Senhor é o meu pastor e nada a mim. Eu posso não ter nada nesse mundo, mas se eu tenho pastor, eu tenho tudo. E a mensagem que eu levo para as pessoas, ela enriquece a vida delas.
Porque ela transforma, ela chega onde ninguém pode chegar, onde nenhum médico chega, aonde dinheiro nenhum compra essa felicidade, e nós podemos levar isso para as pessoas. Versículos 11 até 13, nós vamos ler primeiro 11, se quiser ler, pode ler, Juliana. Ó vós, Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o vosso coração está ampliado. Vós não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nas vossas próprias entranhas. Ora, em recompensa disto, eu falo com os meus filhos, sejai vós também dilatados. E quando fala dilatar, é abrir o coração. Porque ele está falando o seguinte: o meu coração está aberto para vocês. Eu os amo em Cristo, vocês são meus filhos, e eu espero que vocês também possam retribuir abrindo o seu coração para a mensagem que eu estou trazendo para vocês. Lembra que a primeira carta foi dura? Ela mostrou o pecado, ela mostrou a verdade, ela pôs o espelho diante deles. E é interessante isso, porque parece assim, Paulo foi duro. Na verdade, ele simplesmente colocou o espelho diante deles. Olha aqui, vocês são assim. Mas agora ele está falando, e aquilo tudo que eu fiz e falei é porque eu amo vocês, meu coração está aberto para vocês, e espero que de vocês também esteja aberto para a palavra. Esteja aberto para aquilo que temos para falar para vocês. Indo um pouquinho à frente, versículo 14 agora. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio diz, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei. O que ele está falando é o seguinte: gente, nós temos o Espírito Santo morando em nós. Se nós temos o Espírito Santo morando em nós, nós somos a casa dele. Se somos a casa dele, não dá para viver em comunhão e fazer um casamento com alguém que não tenha esse mesmo Espírito de Deus. Por quê? Porque vai dar atrito. Um casa confiando no que a palavra de Deus diz, o outro confiando em alguma outra coisa qualquer. Vai dar atrito ou não? Vai. É uma advertência direta de que para entrar num acordo, para ter uma união, e especificamente falando de casamento, mas pode ser em outras áreas também, nós temos que lembrar que vai ser um acordo, nós vamos fechar algo, mas baseado em quê? Você pode querer servir a Deus e orar a Ele pedindo a bênção, e a outra pessoa pode querer oferecer algum sacrifício a alguma entidade para pedir para ganhar dinheiro. E nós vamos ficar com o quê? Está vendo como é difícil e não tem como haver comunhão entre luz e trevas? Não está dizendo para sairmos do mundo. Não está dizendo para nós não termos amigos e poder influenciar essas pessoas com a palavra. Está dizendo sobre união. Como pode a casa de Deus estar em conjunto com a casa de Belial, a casa que serve outro Deus? Aí tem os filhos vão servir a quem? Então Deus está deixando isso claro para o nosso bem, porque vai haver problemas, vai haver atrito. Nós temos que olhar o que Ele coloca para nós como sendo o ideal para as nossas vidas. Como nos poupando de muito sofrimento e muito trabalho na vida e muitos problemas na vida. Porque se o reino está dividido, fica mais difícil de resolver os problemas, não fica? Você quer seguir o que a palavra diz, o outro não. Você quer pegar e levar seus filhos a conhecer a palavra, o outro quer levar ele para fazer alguma coisa que vai contra os seus princípios diante de Deus. Vai dar certo? Até para a sociedade teria que cuidar muito. Por quê? Você pede a bênção de Deus, o outro pede lá para um, sei lá o quê, um batuqueiro fazer um trabalho para ele ganhar dinheiro. Vai dar certo?
Então nós temos que estar atentos, porque não dá para ter comunhão da luz com as trevas. Nós estamos no mundo, nós temos que ser luz no mundo, temos que ser um bom perfume, temos que ser a carta, as pessoas têm que ver em nós a diferença. Agora, na hora de casar, na hora de fazer uma união, calma aí, opa, sinal de alerta foi ligado e Deus dá uma advertência que vai nos poupar de muito sofrimento. Versículo 18. Serei vosso pai, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Veja, aquele que está falando conosco é o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos ama, aquele que deu a vida por nós, e aquele que está morando em nós através do seu Espírito. E se você crê nesse Deus Todo-Poderoso, Ele está dizendo, então ouça a minha palavra, ouça meus conselhos, e veja que eu posso ser suficiente na sua vida. Se Ele é todo-poderoso, eu preciso só dEle, eu não preciso dEle e de outras coisas. Não é assim? Porque tem pessoas que às vezes tomam uma decisão, eu creio em Cristo como meu Salvador, mas para os meus negócios eu vou pedir ajuda para sei lá o quê. Não, Ele é o Deus Todo-Poderoso, eu confio nele, Ele foi poderoso para me salvar. Ele não pode ser poderoso para me ajudar nos meus problemas. Ele não pode ser poderoso para me ajudar nas dificuldades pelas quais eu passo. Então, se Ele é o Deus Todo-Poderoso, eu confio só nele. E se Ele diz para eu fazer assim, eu vou fazer assim, porque eu descanso no poder dele. Capítulo 7, verso 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. É interessante isso. Lembra que lá no começo do livro ele falou, como nós vamos andar nesse mundo? Em sinceridade e santidade. Como que a gente pode andar em santidade? Como nós podemos aperfeiçoar a nossa santidade? No temor de Deus. Eu sei que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Eu sei que esse Deus está em todo lugar. E eu vou dar contas a Ele. Então eu temo a Ele, por isso eu procuro viver de um modo que o agrade. E quando ele fala aperfeiçoando é interessante, porque é um processo, não é? Não é um ato que aconteceu e acabou. Não, dia a dia eu estou num processo onde Deus vai aperfeiçoando minha vida. Dia a dia Ele vai me ajudando a ser uma pessoa melhor. Dia a dia ajuda o marido a ser um marido melhor, a esposa a ser uma esposa melhor, a sermos pais melhores, a sermos cidadãos melhores. Por quê? Somos aperfeiçoados dia a dia. Se a gente for para o capítulo 17 de Gênesis, verso 1, Deus se apresenta a Abraão dizendo assim, eu sou um Deus Todo-Poderoso. Não foi assim que terminou o capítulo 6? O nosso Pai, somos filhos de Deus, o nosso Pai é o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aí ele continua para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Veja que ele está dizendo o seguinte, se você andar junto comigo, se você andar na minha presença, eu vou influenciar a sua vida ao ponto de estar te aperfeiçoando. Agora, não dá para eu ser perfeito, não dá para eu ser aperfeiçoado se eu não estou andando na presença de Deus. Então, eu creio que Ele é o Deus Todo-Poderoso, eu ando junto dEle e Ele vai me aperfeiçoando dia após dia. Versículos 2 até 4. Acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a vossa tribulação. Aqui Paulo abre o coração e fala o carinho que tinha por eles. O amor que tinha por eles. Ele era franco ao falar, mas ele expressa todo o amor e carinho que tinha. Tudo que eu precisei falar para vocês era abrindo o meu coração. Franco, falando a verdade, mas em amor. Versículos 5 até 7. Porque, chegando nós à Macedônia,
nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Ele fala, olha lá no verso 6, ele fala assim, ó, o Deus que conforta os abatidos. Quando você estiver abatido, quando você tiver um problema, uma dificuldade, Deus é aquele que pode nos confortar. E Ele usa pessoas para nos confortar. E aqui ele diz, Deus usou Tito para me confortar. E o meu coração se encheu de alegria quando Tito contou o carinho de vocês para comigo. Lembra que Paulo tinha mandado uma carta mostrando a verdade. Talvez Paulo, aqui eu estou falando talvez, Paulo estivesse assim, puxa, acho que agora eles não vão querer ver mais minha cara por lá. Depois que eu mostrei a verdade, que eu mostrei as coisas, talvez eles vão estar chateados comigo. E de repente chega a notícia, eles receberam bem a mensagem. Eles entenderam o seu amor manifesto através da mensagem. E Paulo enche o seu coração de alegria. Então Deus é o Deus que nos conforta nas nossas dificuldades, seja temores por dentro, seja aflições por fora. Às vezes as dificuldades que vêm do mundo para nos atacar, e aquilo traz dentro de nós uma ansiedade, uma dificuldade, Ele é aquele que nos conforta, que nos consola, que nos traz ânimo no meio de tudo isso. E Ele usa pessoas para isso, como usou Tito e os próprios coríntios, que Tito fala como que eles tinham carinho para com a vida de Paulo. Quando você vê alguém sofrendo, lembre-se que você pode ser um canal de bênção. Deus pode usar você para confortar e consolar alguém que está passando por uma adversidade. Já pensou no privilégio que é isso? Ser uma ferramenta na mão de Deus, para que Deus leve alívio, para que Deus leve o conforto àquele que está abatido? Versículos 8 e 9. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora já tenha me arrependido, vejo que aquela carta nos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresse. Ou seja, ele fala assim, olha, no verso 8 até parece que ele está sendo bipolar. Eu não me arrependo, mas eu me arrependo. Não ficou esquisito? O que ele está dizendo é o seguinte, eu não me arrependo de ter escrito porque era a verdade. Mas no meu coração eu não queria trazer tristeza para vocês. Mas essa tristeza que eu levei para vocês era necessária para o quê? Para que houvesse arrependimento. Para que houvesse mudança. Para que houvesse transformação. Não existe transformação de vida sem arrependimento. Eu primeiro tenho que reconhecer que eu estou errado para depois fazer o que é correto. Então, ele fala o seguinte, eu não me arrependo de ter falado a verdade para vocês, mas no meu coração eu não queria causar tristeza. Mas essa tristeza que eu causei é para o bem de vocês, para que haja arrependimento, para que haja transformação. Do versículo 10 até o 12, ele vai falando de uma questão do agir de Deus. A restauração é o agir de Deus na vida. Então vamos lá. Verso 10, eu vou ler e vou ir parando, tá bom? Então eu vou pedir para a Juliana ler o 10 primeiro. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Veja que a tristeza que Deus provoca no coração é para produzir arrependimento, e o arrependimento produz mudança e transformação. O resultado é bom. A tristeza que o mundo causa é diferente. Ela destrói a vida da pessoa. Então existe essa diferença. Se eu estou tratando um erro com o objetivo de que a pessoa mude e seja transformada, aperfeiçoada diante de Deus, isso vai ter um resultado bom lá na frente. Agora, só chegar e vomitar em cima da pessoa,
e jogar na cara um monte de coisa que eu quero jogar, não produz vida, produz morte, destrói a vida da pessoa. Então existe uma diferença entre tratar o pecado à luz do que Deus diz, para produzir arrependimento e santidade e mudança de vida, e simplesmente o que os outros fazem, que é destrói a vida da pessoa, ataca a pessoa, ofende a pessoa e joga a pessoa no chão e ainda pisa em cima. Então são duas coisas bem diferentes. A tristeza, segundo Deus, ela tem um propósito: levar a alegria da restauração. A tristeza do mundo só quer destruir a pessoa. Tá, versículo 11. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vindita. Em tudo destas provas de estares inocentes neste assunto. Porquanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, mas por causa do que sofreu agravo. Mas para que a vossa solicitude a favor fosse manifesta entre vós, diante de Deus. Ele falou assim, olha, tudo que foi escrito foi para o bem de vocês. E vocês estão inocentes. Por quê? Na hora que eles entenderam os erros, eles foram lá e corrigiram. Eles entenderam a mensagem. E mudaram. Sabe uma coisa? A gente não vai ser perfeito. A gente não é perfeito. Mas o Senhor quer nos aperfeiçoar dia a dia. É onde a gente vê que uma pessoa quer realmente andar com Deus. Não uma pessoa que nunca erra, mas uma pessoa que ao errar reconhece seus erros e se arrepende diante de Deus e muda a sua vida diante de Deus. Versículos 13 e 14. Foi por isso que nos sentimos confortados. E acima dessa nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Porque, se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdade. Ou seja, Paulo falou, olha, o pessoal lá em Corinto ama o Senhor, eles vão te receber bem, vão te tratar com muito amor. Tito foi para lá, levou uma carta dura. E lá no meio daquele povo, Tito depois fala assim, olha, é verdade. Aquele povo é assim mesmo. Versículos 15 e 16. Pode ler, por favor. O afeto interior é mais abundante para convosco, ao lembrar-se da obediência de todos vós, e de como o recebestes com temor e tremor. Regozijo-me, portanto, de ter confiança em vós em todas as coisas. Então ele fala assim, olha, o nosso amor, ele aumenta à medida que nós obedecemos o Senhor. Se eles não estivessem dispostos a obedecer o Senhor, talvez o relacionamento de amizade teria sido estremecido, porque Paulo escreve e mostra os erros. Eu não quero obedecer a Deus, eu não quero mudar minha vida, então eu vou me afastar de Paulo. Mas quando eles olharam para aquilo, quiseram, não, nós precisamos melhorar, nós precisamos obedecer, o amor acaba aumentando. Tanto que fala lá em Provérbios que fiéis são as feridas feitas pelo que ama e enganosos os beijos do que aborrece. Tem gente que elogia, mas por trás enfia a faca. Paulo está falando assim, eu fui um na frente de vocês. E o fato de vocês serem obedientes, o nosso amor tem cada dia mais aumentado. E cita o amor que Tito teve por eles, como que foi aprofundado isso, por ver que eles queriam obedecer ao Senhor. Capítulo 8, versículos 1 e 2. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, conhecida às igrejas da Macedônia. Porque em meio a muitas provas de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Bom, eu ia começar aqui, mas eu vou parar um pouco. Nós vamos começar esse assunto porque ele vai emendar o 8, o 9 e o 10 depois do intervalo. Então eu vou abrir aqui uns 5 minutos para a gente pensar e refletir sobre aquilo que nós estudamos até agora. Tá bom?
Então, vamos fazer algumas perguntas para a nossa reflexão. Vamos pensar no que isso tem a ver conosco, tá? Nenhum de nós gosta de ser corrigido. Naturalmente, a gente gosta? Não. A gente não gosta, porque somos orgulhosos. Porém, quando nós aprendemos que através da correção é o amor de Deus vindo sobre nós, para não permitir que nós continuemos errado, então isso muda o quadro. Lá em Provérbios fala assim, se você repreender o tolo, ele vai te odiar. Mas se você repreende o sábio, ele vai te amar. Quando nós rejeitamos a repreensão de Deus, ou às vezes uma pessoa sendo usada para abrir nossos olhos de algum erro, nós estamos sendo tolos. Por quê? Nós não vamos aprender, não vamos crescer. Ao sermos corrigidos de algo, se a gente reage forte e não aceita a correção, quem vai vir nos ajudar de novo outro dia? Por quê? Não adianta falar com o homem, ele não ouve. Então nós temos que aprender que a correção de Deus é para produzir algo bom em nossas vidas. É para produzir algo diferente em nós. Para que sejamos aperfeiçoados em santidade. Para que possamos viver nesse mundo de um jeito que agrade o Senhor. Quando nós vemos nossos filhos, tá bom? Criando nossos filhos, nós olhamos para eles e você vê que ele está mentindo. Aí você dá risada e diz assim, que lindo, continue assim, a vida vai ser muito boa para você desse jeito, filho. É assim? A gente sabe que se não corrigir aquilo, ele vai ter muitos problemas lá na frente, não é verdade? Se nós não corrigirmos a ira dele, de meter a mão em qualquer um que contradiz ele, quando ele crescer, ele vai surrar a mulher dele quando ela disser não para ele. Então, se nós amamos nossos filhos, nós não corrigimos eles para que eles melhorem? A mesma coisa nas coisas de Deus. Deus nos corrige porque Ele nos ama. E Ele quer nos ajudar a sermos pessoas melhores e sermos aperfeiçoados debaixo da mão de um Deus poderoso, todo-poderoso, que é o nosso Pai e que nos ama. Eu quero andar como Ele andou, pisar nas pegadas que Ele deixou. Eu quero olhar como Ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como Ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos a servir.